Olá, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário da Clarissa. No vídeo de hoje, como vocês viram, né, pelo título, vamos falar um pouco sobre a compra do nosso apartamento. Estamos indo ver como está a construção. Não podemos entrar, mas vamos ver por fora e conhecer um pouco do bairro. Eu não conheço muito, mas o Fábio conhece, então vamos lá só para conhecer mais ou menos o bairro, né? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário aí embaixo e de se inscrever no canal para ajudar essa família a crescer. Então é isso, vamos pro vídeo. Vou pegar o ônibus, porque como não temos carro, né? O nosso meio de transporte é Uber e ônibus. Não é, Maria? E também é perto, não é muito longe. É. Eu vou dormir no ônibus. Vai descer no ônibus. Estamos a caminho do ponto de ônibus, do primeiro ônibus, na verdade, porque até chegar ao endereço do apartamento são 2 ônibus. Então, estamos a caminho. Não gravamos muito, só cortes básicos aí do caminho, porque não dá, gente. Com criança e ônibus, olha, é só Deus na causa. Aí gravamos coisas básicas mesmo do caminho. Mas é isso, eu estava bem ansiosa e feliz para conhecer aí o bairro, né, e ver como está indo a obra. Já pegamos o primeiro ônibus, como o endereço do apartamento fica contramão, então a gente tem que pegar 2 ônibus. Teria a opção de pegar Uber, tava bem baratinho. A Maria ama andar de ônibus, né, Maria? Aí a gente veio por ela, só pra ter a aventura dela mesmo. Oi, gente, quero um pão. Né, Fábio? Oi, gente. Oi, gente. Olha isso, pessoal, como já está. Nossa, meu coração ficou tão apertadinho, mas assim, apertado de felicidade, sabe? Esse é o primeiro bloco, né? O segundo é o nosso. Então, mas a obra está muito avançada e aí acreditamos que depois disso que vimos, né? Se Deus quiser, o apartamento sai ano que vem, sim. Cremos. Gente, como está? Esse é o bloco 1, se eu não me engano. O bloco 2 é o dos fundos, que é o nosso. Eu acredito que seja isso. Que ainda está em fase de pintura. Ainda não pintou, né? Então tem muita coisa aí pra fazer. Uma ladeirinha bem pequena, bem básica. Mas é isso, gente. Falta pouco e o coração fica a mil. Então, pessoal, como vocês viram, fomos dar uma olhadinha aí de como estava o andamento da obra, né? No aplicativo da tenda, conseguimos estar acompanhando também todos os meses, geralmente entre o dia 25 ao dia 28, eles liberam as novas atualizações da obra, né? Mas eu queria conhecer um pouco do endereço, né, do novo endereço que eu vou morar. O Fábio já conhece, né, como eu falei anteriormente, mas eu não conhecia muito bem. Apesar de que, quando eu cheguei lá, eu conheço onde fica a localidade ali. Era perto de um antigo emprego, onde eu trabalhava também, e onde ele também trabalhava. Então, acaba que a gente já conhece ali, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho de como foi a compra, qual foi o primeiro passo que foi dado, quanto temos de entrada, se foi parcelado. Vou falar um pouquinho sobre isso. Então, é isso, gente. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário aí embaixo com dúvidas, caso vocês tenham alguma dúvida de compra do primeiro apartamento, apartamento da planta. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe nos comentários que eu posso até juntar todas as perguntas, todas as dúvidas e gravar uma parte 2, né, sobre o apartamento. Então é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal para ajudar essa família a crescer. Então, eu estava conversando com a corretora, né? O nome dela é Carolina. Durante um bom tempo, fazia mais de 1 ano que eu vinha conversando com ela sobre isso. Só que nunca dava certo. O Fábio estava com o nome sujo no banco. E nisso, como a gente é casado no papel, né? No civil, então tudo que cair no nome dele ou no meu vai restringir alguma coisa na compra. E foi o que aconteceu.
Aí a gente renegociou essa dívida dele, que não era alta, mas também não era baixa. A gente renegociou, parcelou em 5 vezes, terminamos de pagar. E nisso eu acabei esquecendo, fui deixando pra lá, ele também. E passou um ano, depois dessa conversa que eu tive com a corretora. Depois disso, a corretora mandou, ela sempre mandava mensagem, né? Mas eu sempre deixava pra lá. E ela sempre foi muito atenciosa comigo. Aí chegou uma época que eu tava bem assim, novamente surgiu aquela vontade, né? Aí eu falei, não custa nada tentar. Aí eu mandei mensagem pra ela, de novo. Perguntei o que a gente precisava mandar pra ela, pra análise, né? Que precisa passar pela análise primeiro pra ver se é liberado. Aí foi o que aconteceu. Aí ela pediu todos os documentos lá, eu enviei pra ela no WhatsApp. Aí quando foi, eu tenho aqui no meu celular, quando foi no dia 22 de julho do ano passado, depois de eu ter encaminhado todos os documentos para ela para análise, ela me respondeu com esse áudio aqui, ó. Perfeito, Clarissa. Tira uma dúvida. Você e seu marido, hoje vocês trabalham até qual horário? Porque aí, de repente, a gente já poderia conversar hoje mesmo. Porque, parabéns. Veio a aprovação de vocês. Agora a gente só precisa alinhar qual a melhor unidade para vocês. Vou explicar pessoalmente para vocês como que ficou referente a valores, né, diluição da entrada, o que a Caixa financiou para vocês, quais são as unidades que ficam compatíveis. Então, aí depois desse áudio já me deu uma ansiedade no coração, porque, querendo ou não, é um sonho que você tem, né? É um sonho que você sempre quis e que ali tava começando a caminhar. Aí nisso, foi no dia 22, no dia 23 de julho, isso, no dia 23 de julho. No mesmo dia, se eu não me engano, deixa eu só ver aqui. Ela me passou uns documentos online mesmo pra assinar, tipo, era tipo uma assinatura que você tinha que dar pra ela consultar os seus dados lá. De quanto o banco ia liberar para você, para o seu parcelamento, se você, quanto é que, é uma burocracia, para quando a gente fosse para reunião com ela, presencial, ela explicar certinho, né? Aí eu mandei para ela e tal, aí a gente marcou para fazer a reunião presencial, que ficava um pouco distante aqui da onde a gente mora, mas que na época onde o Fábio trabalhava ficava pertinho. Então a gente se encontrou na estação e foi. E nisso fomos ter a reunião no dia 25 de julho. E chegamos lá, era quase era 10h30 da noite quando chegamos lá no escritório, né, da construtora, para fazer a reunião com ela. E só saímos de lá, era meia-noite. Aí ela explicou tudo certinho, né, sobre questão do parcelamento, da entrada. E nisso a gente só saiu de lá meia-noite. E ficava bem distante de onde a gente morava aqui. Bem distante assim, era longe, né? E não tinha mais estação aberta, a gente teve que vir de Uber, porque tava tudo fechado, né? E nisso ela explicou tudo certinho pra nós. Só que no decorrer do tempo, as coisas vai mudando um pouquinho, né? Ela explica tudo certinho lá pra nós em questão do avanço de obra. Gente, avanço de obra todo mês vai aumentar. Em nenhum momento pra nós diminuiu o valor. Sempre aumentou. E sempre ficou naquela faixa etária. Eu vou passar os valores também de quanto a gente pagou até agora, o mês atual. E, gente, assim, o nosso parcelamento da entrada ficou parcelado em até 2027, né? Mês de julho de 2027, que é quando a gente vai pegar as chaves, é o que pretendemos, né? O que a gente acha que vai acontecer é o prazo, na verdade, que a construtora tem, mas que tem uns 180 dias, né? Com a Caixa, tem no contrato da Caixa que tem a data prevista para a construtora entregar os apartamentos, mas tem mais 180 dias de prazo que ocorra alguma coisa, né? Não sei, atrasou, a construtora, o pessoal da obra não
não tá andando com a construção. Então, eles mudam de empresa, aí vai assumir esse período aí, desse prazo que é mais 180 dias, se acontecer algum imprevisto, né? Mas se Deus quiser, não vai precisar. É o que a gente tá torcendo aí. Então, o nosso parcelamento foi assim, a entrada foi parcelada, a gente só deu um sinal ali de R$500 e, na verdade, o meu FGTS, que é o que tinha mais e foi autorizado para envio, né? Foi quase R$5.000 do FGTS, o meu, que é o que estava liberado. O da antiga empresa, não sei o porquê, não foi liberado, só da empresa atual onde eu estou agora. Então, foi 5.000 de FGTS e mais R$500 ali de entrada, né? De um sinal que a gente deu ali mesmo, na hora. E o restante, parcelado. Então, eu vou passar também os valores de quando a gente começou, porque esses valores também aumentam, né? De acordo com o mês que vai passando, das atualizações que vai ocorrendo, vai aumentando. Não é muito, mas aumenta. Já o avanço de obra é um absurdo, infelizmente. Hoje em dia, se eu tivesse condições de comprar um com mais perto para entregar, né? Eu pegaria. Por mais que a entrada fosse assim, se você tiver condições de dar uma entrada alta, vai. Porque avanço de obra, apartamento na planta é complicado. Você tem que planejar o seu financeiro, você tem que abdicar de muitas coisas para conseguir dar conta daquilo. A gente não sai muito, a gente não é de gastar, assim, com besteira, sabe? Porque a gente tá com uma conta que precisa ser paga ali todo mês, senão pode dar ruim no final. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os valores aí pra vocês. Então, pessoal, aí ficou os valores, eu vou tentar explicar, mas eu não sou boa muito nisso aqui, em explicar em questão disso, dos valores, porque é muita coisa. No momento que a corretora estava explicando pra gente, nossa, foi tanta informação que eu saí de lá com a cabeça desse tamanho, porque é muita informação, são muitos números, e é uma coisa que você tá ali comprando, que é pra sempre, né? Então, você tem que ter muito cuidado, tem coisas que passou despercebido pela gente, mas que estamos aí na luta, né? Eu vou tentar explicar. A gente paga pré-chaves, que no início a gente iniciou pagando R$362,57. E atualmente está em R$392,27. O que não muda aqui é a parcela ITBI, que essa não muda. Agora está de R$177,21. Vocês viram aqui, né, que já deu uma grande diferença nesses meses aí. Só para não esquecer, eu ia comentar isso mais no início, mas acabei esquecendo. Como eu disse, né, a gente fez a reunião no escritório lá da construtora no dia 25 de julho. Assinamos lá o papel, né, da compra. E também eles fazem uma ligação após essa conversa com a corretora. Foi no dia seguinte, se eu não me engano, elas ligaram pro Fábio. Então, elas ligam, o pessoal lá liga para confirmar se você está ciente dos valores que a corretora te passou, se você tem alguma dúvida, para ficar bem esclarecido. Aí o Fábio confirmou e no dia 29 de julho, no mesmo mês, a gente assinou com a construtora. E depois da construtora, né, aí também tem para você fazer o certificado, que aí você tem que ir lá no endereço para fazer uma pequena entrevista também com o rapaz de lá. E aí você baixa o aplicativo, que é por ele que você vai fazer as assinaturas. Eles liberam seu acesso e por ele você vai fazer as assinaturas, né? Virtualmente mesmo. Você não precisa estar indo nos lugares para assinar os documentos. Somente com a Caixa, né? Mas até mesmo com a Caixa a gente só fez a entrevista e assinou pelo celular os documentos. Aí eles enviam toda a documentação pelo e-mail. Tem gente que demora muito para assinar com a Caixa, né? Que eles demoram para chamar. Eu não sei se é em questão de organizar o pessoal que fez a compra do apartamento ou se não tem muita venda. Eu não sei o porquê eles demoram, mas no nosso caso não demorou.
Assinamos com a Caixa no dia 17 de setembro. Então, demorou mais ou menos um mês e meio para assinarmos com a Caixa. Acredito que foi isso. Mas só começamos a pagar depois da assinatura da Caixa. Isso é algo muito importante. Então, assinamos hoje com a Caixa. No mês seguinte já começou a cobrar o avanço de obra. Então é assim, a corretora tinha falado pra gente sobre esse avanço de obra, deixou bem claro que todo mês ia aumentar, mas que não seria muito, né? Que mais no final e que iria aumentar um pouquinho. Mas assim, gente, não caiam nessa de que vai ser um valor pequeno. Isso só no início mesmo. Porque no primeiro mês, a gente começou pagando de avanço de obra R$ 153,79. E hoje estamos pagando R$ 1.151,22. Então, assinamos com a Caixa no dia 17 de setembro, então já tem um ano, né? Já fez um ano. A gente assinou com a construtora em agosto, mas com a Caixa assinamos em... Não, desculpa. Assinamos com a construtora em julho e viemos assinar com a Caixa em setembro. Então, tem um ano aí, referente à construção do apartamento, e que estamos pagando isso de avanço de obra. Já da parcela do pré-chaves, começamos pagando R$ 362,57, mais a parcela do ITBI, que é R$ 177,21. Mas como eu disse, essa parcela do ITBI ela não aumenta, né? Até o momento ela está no mesmo valor. O que está aumentando é a parcela do pré-chaves, que estamos pagando agora, esse mês, pagamos R$ 392,27. E isso fora o avanço de obra. Que todo mês aumenta. Aí vocês viram a diferença, né? Todo mês vai aumentando. No primeiro mês veio 153,79 de avanço de obra. Depois veio 174, 370. E assim foi aumentando até chegar à parcela que está hoje, de 1.151. Isso é um sinal bom? É sinal que a obra está avançando. É o que as meninas que comprou o apartamento na planta também sempre me falam. Que eu sempre tiro dúvidas, né? Referente a isso com pessoas que compram apartamento na planta e que compartilham vídeos aqui no YouTube. Então é assim, é uma coisa que você precisa se organizar. E quando o apartamento sair, você vai pagar condomínio, vai pagar as parcelas do apartamento, né, com a Caixa, do financiamento. Você vai pagar a pós-chaves, que também tem o valor do pós-chaves. Esse valor que eu falei aqui é do pré-chaves, é da entrada, né, antes de você pegar as chaves. Mas depois você paga também o pós-chaves, porque foi uma entrada parcelada, né? Então, se você não se organizar, você se acaba se perdendo. Principalmente, nem tanto pelo parcelamento, né? Porque é umas parcelas pequenas. Mas o avanço de obra, meu Deus, todo dia eu fecho o olho assim quando eu vou abrir o aplicativo para ver o valor, porque sempre é um susto. Mas, graças a Deus, a obra está avançando. A previsão de entrega é para julho do ano que vem, 2026. E a gente está com muita fé em Deus que vai entregar dentro do prazo. E a partir do momento que você já pega as chaves, você também já paga condomínio. Então, você tem que ir se organizando, né? Tudo isso é questão de mudança, de reforma. Eu vou compartilhar aqui também para vocês. Por isso, é importante que vocês se inscrevam no canal para vocês acompanharem a nossa jornada até a nossa mudança, né, para o nosso cantinho. Então, gente, eu não sei se eu consegui explicar bem. Se você tem alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários que eu esclareço. Eu posso fazer até uma parte 2, só de perguntas de vocês para me responder aqui, esclarecendo mais, né? Eu acredito que eu não sou muito boa em explicação, mas basicamente é isso aqui que a gente paga por mês, né? Então, quando eu assinei com a construtora, não demorou tanto para assinar com a Caixa, foi mais ou menos um mês e meio aí, que a gente assinou. Não paguei nada
Porque tem gente que paga um valor para assinar lá, né, com a Caixa, eu não paguei nada. A única coisa que eu paguei foi para abrir a conta corrente, que eu não tinha, só tinha a conta poupança. E o débito lá da avanço de obra é débito automático e é pela conta corrente. Então, eu paguei o valor de R$ 15,50, eu acho que foi isso. Ou R$ 15,90, algo assim. Foi o que eu paguei. Não paguei mais nada. Então, isso vocês verifiquem com a corretora de vocês, porque tem gente que pagou um valor na Caixa, mas antes de ir, eu perguntei à minha corretora se tinha um valor a mais que eu ia pagar, porque eu não tinha. Ela falou que eu não ia pagar mais nada na Caixa, eu só iria assinar mesmo, né? Fazer entrevista com a gerente lá. Foi o que a gente fez. E, gente, não é bem uma entrevista assim, ai meu Deus do céu, porque eu fiquei tão assustada. Ela só fez perguntas básicas e nem perguntou muito, nem olhou muito na nossa cara. O que eles querem mesmo é fazer aquele financiamento para nós pagar, né? Então, foi bem simples. Ela só perguntou se a gente tinha alguma dúvida referente ao avanço de obra, algumas explicações, né? Se ficou claro com a construtora, sobre o seguro que temos. Foi basicamente isso, foi bem tranquilo. Uma dica que eu dou também para vocês que vão fazer a primeira compra de vocês aí, do apartamento na planta, já que quem não tem condições de pagar uma entrada assim alta, eu mesma não tinha. Então, por isso que a gente preferiu comprar na planta para poder parcelar a entrada. É uma loucura, assim, porque todo mês é uma surpresa no avanço de obra. Vocês têm que estar muito preparado mesmo em questão disso, para vocês não ter surpresas depois ou passar por alguma dificuldade. Sempre passa, na verdade, né? Porque não somos ricos. Mas se organizar mesmo financeiramente. E uma dica que eu dou também é que vocês conheçam bem o bairro onde vocês vão comprar, se vai caber mesmo para vocês a questão do parcelamento, pensar bem referente ao avanço de obra, porque é puxado. Então vejam bem também em questão do bairro onde vocês vão comprar. Uma coisa que ainda bem que deu certo para nós, mas no momento eu não perguntei e acabei esquecendo porque é muita informação. Uma coisa também que eu acabei esquecendo de perguntar, mas que deu certo, depois eu perguntei para ela, sobre qual lado fica o seu apartamento. O nosso vai pegar o sol da manhã, é a parte norte, né? Então o nosso vai ficar pro lado norte, que pega o sol da manhã. E a posição dele vai ficar por trás, assim, não vai ficar do lado dos parques. Dos parques, né, que eles colocam lá para as crianças, o salão de festas, não vai ficar. Então vocês observem bem antes de comprar, de assinar, perguntem, não faça como eu, que acabei esquecendo esses detalhes, mas que no final, graças a Deus, deu certo. Mas perguntem, tire dúvidas, porque é muita coisa no momento que a corretora vai falar para vocês. A nossa corretora, graças a Deus, nos ajudou muito, ela foi muito clara, ela teve a paciência de explicar várias vezes. Você vai sair com alguma dúvida? Vai, eu saí, particularmente eu saí, mas que depois eu fui tirando dúvidas com ela, e aí até a assinatura com a Caixa. E é isso, gente. Espero ter sido um pouco assim clara no que eu quis passar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem referente a isso, em compras do primeiro imóvel e na planta, podem deixar aí nos comentários que eu vou esclarecer, eu vou tirar dúvidas de vocês. Se vocês quiserem contato também da minha corretora, eu passo para vocês. Ela é uma maravilha de pessoa. Ela explica tudo certinho para vocês. Aí na assinatura com a Caixa, no contrato, está a entrega do apartamento para 2027. Julho de 2027, porque eles têm um prazo, né? Eles têm um prazo para entrega, mas a Caixa coloca mais um prazo para que se ocorrer algum imprevisto. Por exemplo, teve a Covid, então eles têm um tempo para poder, a mais, né? Para poder fazer a entrega do apartamento. Mas na data prevista da construtora, eles têm que entregar até ano que vem, julho de 2026. Então, estamos esperando ansiosamente por isso. Todo mês é uma luta para poder pagar, porque também pagamos aluguel.
temos nossos gastos, não só pagamos o apartamento, né? Temos nossos gastos aí, pagamos aluguel, então é complicado, mas vai dar tudo certo, né? Então, gente, é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário com dúvidas ou sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no Diário da Clarissa. E é isso, gente. Compartilha também o nosso perfil para que essa família possa crescer, né? E para que pessoas conheçam o nosso canal. É isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau!